corações, pastor Marcos e Eliane. Eles moraram muitos anos lá na América, já foram membros da nossa igreja, bastante envolvidos na obra de Deus aqui, estão de volta ao Brasil e a gente está com muita alegria, oferta o púlpito para vocês trazerem a palavra de Deus nos nossos corações. Vamos orar por eles? Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a vida deste casal que tem dedicado, Pai, as suas vidas no cuidado de outros casais, trabalhando com famílias. E oro para que a palavra dessa noite aqueça o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu queria trazer um trecho da palavra de Deus que está lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 6. A gente fica muito alegre quando vê o Igor vibrando, né, ali na hora do batismo. E é justamente sobre isso que a gente gostaria de falar nessa noite, principalmente a Eliane, que irá falar, porque a minha vista não está muito boa. Estou me preparando para fazer uma cirurgia, então tomando muitos remédios para que fique preparado para essa cirurgia. Mas a gente fica muito alegre de ver o Igor vibrando e, na realidade, o Espírito Santo agindo na vida dele, coisa que, na realidade, a gente tem visto, não só aqui, como na América também, o desvio total das crianças, dos jovens, já os adolescentes, justamente essa situação com relação a pais e filhos. Então, eu queria ler um trecho da palavra de Deus, que está lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: "E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição." Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, mais uma vez pela Tua palavra, e que realmente o Senhor fale no nosso coração, tudo aquilo que o Senhor deseja, principalmente aos pais, aos jovens, pedindo ao Senhor que ministre a cada família nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, essa igreja amada, pastor Celso, que a gente tem um carinho muito grande, Reuel, Débora, né? Toda a família. E nós somos muito gratos a Deus por essa igreja. Nessa igreja nós vivemos boa parte da nossa vida, ficamos 27 anos nos Estados Unidos e agora estamos retornando novamente aqui. E hoje, né, nós queremos falar um pouco sobre o Espírito Santo na família. Como é importante a presença do Espírito Santo de Deus. Nos últimos dias, né, tempos que nós estamos vivendo, tempos difíceis, mas aquilo que Deus realmente quer é que nos últimos dias a manifestação do Espírito estaria muito forte na igreja e no mundo. A unção de Deus que precisa estar sendo derramado dentro da igreja de Jesus. Uma verdadeira revolução que seria, onde o coração dos pais se convertendo aos filhos e dos filhos aos pais. Promessa para o final. E domingo até o pastor pregou sobre avivamento, uma mensagem linda. O dia que vocês tiverem tempo, quem não assistiu, volta lá e vê, porque vale a pena. Foi algo assim muito sobrenatural. Mas nós vivemos tempos em que a família, né, ela está muito, tem caído, muito divórcio, um índice muito grande de separação. E com isso, obviamente, quem sofre são os filhos. Hoje estou vendo aqui uma quantidade grande de jovens, né, bonito. Lindo ver vocês aqui. Eu comecei a minha vida, né, bem jovem também, nunca me desviei do Senhor, e eu posso olhar para trás e dizer, valeu a pena cada momento, valeu a pena ver o que Deus fez na nossa vida. Se a gente pudesse contar aqui toda a história que nós vivemos, né, desde lá de trás até o dia de hoje, é muita história e muita bênção, e ver o poder de Deus assim de uma forma muito sobrenatural. Então, se eu pudesse deixar alguma coisa para vocês hoje, eu diria para vocês: nunca se desviem, permaneçam firmes. E o que eu vou dizer para vocês agora é muito importante. Eu estava olhando as estatísticas que tem, e diz o seguinte, né, por quê? Porque hoje muitos casamentos têm sido desfeitos, infelizmente.
E talvez muitos de vocês nem tenham o pai presente. Tem, às vezes, a mãe, ou outro tem o pai, não tem a mãe, e alguns têm os dois, né? Mas hoje são poucos, infelizmente, as famílias que têm vivido com uma família mesmo real ali. E a estatística diz o seguinte, que 71% de adolescentes grávidas não têm pai. 63% de suicídios de jovens vêm de lares sem pai. 85% de todas as crianças que apresentam desordem comportamental vêm de lares sem pais. 80% de estrupadores vêm de lares sem pais. 71% de todos os casos de abandono escolar no ensino médio vêm de lares sem pais. 85% de todos os jovens em prisões vêm de lares sem pais. Crianças sem pais têm 2 vezes mais chances de abandonar os estudos, 2 vezes mais chances de terminar na cadeia, 4 vezes mais chances de precisar de ajuda para problemas emocionais ou comportamentais. Pesquisadores da Universidade de Colômbia descobriram que crianças que vivem em lares onde existem ambos pais e mães, mas que têm um relacionamento pobre com o pai ou com a mãe, têm 68% mais chances de fumar, beber ou usar droga do que outros que vivem em lares com ambos os pais. Não quer dizer que está isento quem vive ali com os pais, mas essa é a porcentagem. Por isso, não basta apenas existir, mas um pai e uma mãe, né, tem que se envolver, e se envolver faz toda a diferença. E eu estou falando aqui, eu estou vendo que tem muitos jovens, e eu diria uma coisa para você, jovem, que está aqui hoje, e que tem sonhos, né? Todos, eu creio que cada um de vocês tem seus sonhos, sonhos de conquistas. E sonhos, talvez, de um dia ter o seu lar, ter sua casa, ter seu esposo, ter sua esposa. Todos, na maioria, têm esse sonho. E se você tem esse sonho, eu queria dizer para você o seguinte: coloque diante de Deus, ao invés de você cada dia ficar com um ou ficar com uma, você coloca diante de Deus que você quer um marido ou uma esposa segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Deus te conhece lá no fundo, sabe o que você sente, sabe o que você pensa, sabe sua personalidade, sabe quem você é e sabe quem combina com você. Olha que lindo. Isso é o nosso Deus. Então, a sua oração deveria ser cada dia: Senhor, prepare alguém segundo o teu coração para mim. Eu quero uma pessoa especial do Senhor para a minha vida. Alguém que a gente vai poder viver junto, que a gente vai poder realmente viver a vida. Nós estamos com 40, Marcos é melhor de data, mas é 44 anos de casados, nós temos juntos. E nesses anos todos, nós realmente vivemos a vida, aproveitamos, viajamos, andamos, e foi algo assim muito bom. Por quê? Porque lá na minha adolescência, eu dizia para o Senhor: Senhor, me dá alguém segundo o teu coração. Me dá alguém que a gente vai combinar. Me dá alguém. Não é que a gente não tenha diferenças. Temos muitas diferenças. Somos diferentes um do outro. Mas aprendemos a lidar com as diferenças. E aprendemos a ser felizes. E isso é muito fundamental. Então, eu queria dizer isso para você nessa noite. Como eu vi que aqui tem muitos jovens, não estava no meu script isso, mas vendo essa quantidade toda, Deus falou comigo ali sentada: diz a eles, se eles querem viver uma vida realmente que vale a pena, para eles tomarem a decisão de andar comigo, de viver comigo. E eu estou aqui em pé dizendo isso para você, de alguém que viveu isso. Hoje eu já estou com 62 anos, mas eu vivi isso. Se hoje Deus me levasse, eu diria: já fiz tudo o que eu gostaria de fazer. Mas eu tenho dito para ele: Senhor, eis-me aqui. Né? Estou aqui para que o Senhor possa ainda usar naquilo que o Senhor achar que deve. Então, esse texto, Deus mostrando aí que relacionamento de pais e filhos não é somente algo grandioso, mas também muitíssimo sério.
para que eu não venha e fira a terra com maldição. Não se esqueça, agora para pais, né, que estão aqui, não se esqueça aí de ensinar os seus filhos naquilo que é mais importante, que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Você que ainda tem tempo de fazer isso, que ainda tem seus filhos pequenos, e mesmo que eles já tenham crescido, não desista deles. Não desista, porque não perca, né, o coração dos seus filhos. Reconquiste enquanto é tempo. Ore enquanto é tempo, porque isso é fundamental de trazê-los para o Senhor. No contexto atual que nós estamos vivendo, filhos não honram pais e pais não estão, em grande parte, honrando seus filhos, com exceções. Mas isso tem acontecido. Há muita confusão na família, né? Pais brigando com os filhos, filhos xingando mãe, xingando pai, não obedece. Isso tudo tem acontecido no meio das famílias. Pais xingando filhos e essa confusão, né? E isso tem trazido um distanciamento dentro da família. Então, é muito importante, e o que Deus está querendo é que os pais se convertam ao coração dos filhos e os filhos aos corações dos pais, para que haja união, para que haja realmente unidade, para que Deus possa abençoar essa família. E essa desconexão aí do pai com o filho, do filho com o pai, não é o padrão de Deus. Não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é filhos se convertendo aos pais e pais se convertendo aos filhos. E o que isso significa? Que no final dos tempos haverá um avivamento, como o pastor tem prego, e é o que Deus quer, um avivamento na terra. E esse avivamento vai passar por onde? Vai passar em nós buscarmos o padrão de Deus. E como buscar esse padrão de Deus? Através do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo estiver agindo na sua vida, ele vai agir na sua família. Porque vai começar em você. Vai começar em você, filho, vai começar em você, pai, vai começar em você, mãe. E é isso que Deus quer fazer. E esse padrão, ele continua sendo o mesmo. Deus não muda. Nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo que operava lá e ele opera agora. Ele é o mesmo Deus. Tudo que ele fazia lá, ele quer fazer agora. Ele quer fazer algo sobrenatural no meio da igreja. E a igreja é quem? Somos nós. Se eu sou igreja, você é igreja, se eu estou cheia do Espírito Santo, eu tenho uma intimidade com o Espírito Santo, a igreja vai ser abençoada, sua família vai ser abençoada, sua vida vai ser abençoada, você vai ver coisas sobrenaturais acontecerem na sua vida. E é o que Deus quer fazer nesse tempo, no meio da igreja, na terra, e é o que Ele quer que venha acontecendo. Mas para isso, é preciso você estar aberto a ouvir a voz do Espírito Santo, a ouvir o Espírito Santo falar com você. Talvez você me pergunte, mas quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo tem a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Poderia colocar aqui 3 pessoas, simbolizando. Pai, Filho, Espírito Santo. 3. E o Espírito Santo é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Ele quer agir na sua vida. Quando o Espírito Santo, Ele está em nós, como? Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe o Espírito Santo dentro de você. Olha que lindo que é isso. Você recebe o seu espírito recriado, ele está em você quando você aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E isso depende de você fazer essa escolha, tomar essa decisão. Hoje nós vimos aqui, né, o batismo. O que ele fez? Ele aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Ele deixou que Jesus entrasse na vida dele. E quando você faz isso, teu nome é escrito no livro da vida. Olha que lindo, né? E você vai vendo o mover de Deus na sua vida. O que o Espírito Santo quer? Ele quer atuar em você. Ele quer fazer da sua vida uma grande bênção. Ele quer usar você quando você estiver com seus amigos lá na escola. Ele quer usar você quando você estiver no seu trabalho. Ele quer usar você na sua casa. Ele quer usar em todos os ambientes que você for.
E isso vai depender de quê? Da sua busca, da sua fé, de você realmente colocar a sua vida nas mãos dele. Ele quer trazer esse padrão. E ele quer que você ouça a voz dele. Eu me lembrei de uma experiência, 2 experiências que eu vou contar. Há pouco tempo, Deus falou para mim assim, isso é o Espírito Santo. Eu estava no supermercado, fazendo compra, e ele falou assim, fulano de tal precisa de uma cesta. É quando a gente está atento à voz do Espírito. Eu falei, então eu vou comprar. Comecei a comprar. E aí, novamente, ele falou, coloca biscoito recheado. Falei, biscoito recheado? Fui pegando alguns biscoitos recheados, coloquei naquela cesta. Levei a cesta aonde o Espírito Santo me disse que eu deveria levar. Cheguei lá, entreguei a cesta e fui embora. Passou uma hora, 2 horas, a pessoa entrou em contato comigo e disse, olha, eu preciso te falar um testemunho. Nós não tínhamos nada em casa para comer. E aí a minha filhinha disse assim, mãe, eu queria tanto comer um biscoito recheado. Eu queria tanto um biscoito recheado, que vontade. E eu pensei, mas eu não tenho 1 centavo para comprar esse biscoito recheado. Como que eu vou trazer esse biscoito recheado? E aí, quando eu abri aquela cesta, com aqueles biscoitos recheados, eu e ela ajoelhamos e agradecemos a Deus por aqueles biscoitos recheados que estavam na cesta. Amém? Glória a Deus. É isso que Deus faz, Ele quer te usar, olha que lindo. Quando nós estávamos tomando decisão para vir embora agora, né, orando e pedindo, Senhor, fala com a gente, é na hora de ir, não é uma decisão difícil, minhas filhas estão lá, genro, netos, está todo mundo lá, né, e a gente vindo na contramão. E aí, quando a gente falava com algumas pessoas, estamos indo embora, as pessoas falavam, vocês estão loucos? Como assim? Você não está vendo lá como é que está confuso? Está meio estranho, o que vocês vão fazer lá, gente? Para com isso. E Deus falava para nós, enquanto muitos estão querendo ir, agora é para vocês voltarem. E eu dizia assim, Senhor, então agora eu preciso de algumas provas. Eu comecei a fazer algumas provas com Deus, alguns sinais. E Ele foi dando todos os sinais que eu fui pedindo, todos os sinais que nós fomos colocando, Ele foi dando para nós. E aí nós tivemos a certeza que realmente é um tempo de estar aqui. O que Deus quer, não sei. Eis-me aqui, Senhor, mas aqui estamos. Então, e muitos fizeram muitas despedidas, festas, casas, jantares, igreja. E aí todo mundo só olhava para nós assim, como se nós fôssemos loucos, e dizia assim, o que vocês vão fazer lá agora? Vocês não estão entendendo. Mas nós dissemos, Deus mandou a gente ir, Ele tem propósito. Independente de qualquer coisa, Ele tem propósito. É nossa hora de ir. Então, aqui nós estamos. Então, ouvir a voz de Deus é muito importante. Aprender a ouvir a voz do Espírito Santo é muito importante. E isso, queridos, é como? O Espírito Santo quer ser seu melhor amigo. Quer ajudar você a decidir para o melhor na sua vida. Mas quando entra rebelião, desobediência, isso tem um preço muito alto para a vida. Muito alto. O desafio dessa geração é aprender a ouvir a voz do Espírito em meio a tantas vozes e desafios e agitação que a gente tem vivido existente. Comece a parar e ouvir o que Deus quer falar com você. O Espírito se distancia daquele que insiste em se rebelar, em não ouvir. Quando o Espírito Santo ele é ignorado, há uma rebeldia, por isso você ignora o que o Espírito quer falar com você. O maior perigo é ignorarmos a sua voz. Ele fala de várias formas. Às vezes ele fala na sua consciência, às vezes ele fala no seu pensamento, às vezes ele fala na palavra, às vezes ele fala em sonhos, às vezes ele fala em visão, às vezes ele usa a mensagem que o pastor está pregando para você, falando com você. Ele tem várias maneiras para falar. Mas você tem que estar querendo ouvir a voz. Você tem que decidir que você quer ouvir a voz dele. E ele está ali pronto para falar com você. Seja da forma como for. O Espírito, com o Espírito Santo, você não ganha só coisas, mas você ganha vida. Olha que lindo. Isaías 63:10 diz assim, apesar disso,
Eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. As nossas atitudes podem entristecer o Espírito Santo e fazer com que o Espírito Santo se apague dentro de você. Como vou saber se estou lutando contra Deus, contra o Espírito? Quando você deixa de dar atenção ao que Ele te fala e ouve o que os outros falam. Quando você faz isso, você está se distanciando. Consulta a Deus, dobra seu joelho, gasta tempo em oração. Hoje a gente gasta muito tempo no social da vida, ou seja, nas internets, né, em todas as redes que estão por aí. E isso faz com que muito tempo você perca nisso. E aí você deixa de ter aquela comunhão gostosa com Deus que Ele quer ter com você. E que Ele quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Mas quando, agora mesmo, quando o jovem que foi aqui batizado, ele disse, né, era um vazio. Por que era um vazio? Porque não tinha a presença do Espírito. Mas quando ele tomou a decisão, o Espírito Santo entrou na vida dele e esse vazio vai embora. Olha que lindo. Mas você precisa manter a chama acesa. E para que você possa manter a chama acesa, você não pode ignorar a voz do Espírito Santo. Quando você ignora, ele vai apagando. Quando você ignora, você vai se distanciando. E aí o pecado começa a entrar na sua vida. E aí as coisas erradas começam a entrar na sua vida. E você começa a achar que é normal, porque você está se distanciando do Espírito Santo de Deus. Em Isaías 54, 17, para você ver como é que o Espírito Santo, com ele, você não tem o que temer. Ele guerreia por você, ele luta por você, ele luta contra aqueles que estão guerreando com você. Por isso, lá em Isaías 54, 17, diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Quando você anda com o Espírito Santo, olha que lindo, quando você anda com Deus, quando você tem Jesus, toda arma forjada contra você não vai prosperar. Olha que lindo. Você pode crer nisso, amém? Glória a Deus. Toda arma forjada não vai prosperar sobre a sua vida. Porque o Senhor luta por você, Ele guerreia por você, Ele enfrenta as batalhas com você, e você vê a vitória acontecer na sua vida. E a pior coisa que tem é uma pessoa se meter com Deus. Entrar. Em Hebreus 10, 30 e 31 diz assim: porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então você tem um Deus que guerreia por você, que te ama. O Espírito Santo, ele é conselheiro, ele é amigo, ele ama você, ele cuida de você, ele guerreia por você, ele está ali para trabalhar por você. Olha que lindo. Isso tudo o Espírito Santo faz, ele persuade, ele nos atrai para ele é piedoso, ele é cavalheiro, ele é gentil, ele é paciente, ele é longânimo. E ele faz tudo isso por amor a você, por amor a mim. E isso é lindo. Lá em Efésios 4, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós,
como toda maldade. Então, olha bem como que você entristece o Espírito Santo. Quando você é uma pessoa que guarda muita mágoa, quando você é uma pessoa que está sempre em cólera, ira, gritaria, blasfêmia, palavreados pesados, isso tudo entristece o Espírito Santo de Deus. Quando você escolhe assentar na roda dos escarnecedores, daquelas pessoas que não creem em Deus e que estão ali blasfemando, e você está naquele meio, quando você escolhe estar neste meio, o Espírito Santo que está em você, ele entristece. Ele entristece porque ali não é o seu lugar. Essa não é a sua fala. Quando você está ali xingando, falando coisas pesadas, o Espírito Santo entristece, porque não é isso que ele quer de você. Porque ele está tentando te ajudar e você está ignorando aquilo que ele quer de você e a voz dele. Ele está tentando preservar você e você está ali ignorando tudo aquilo que ele tem para você. Queridos, se Deus diz para mim, não faça, não vou fazer, nem questiono. Porque eu já sei que o que ele tem é o melhor. Quando ele fala para mim, Eliane, não é para você ir. Às vezes eu quero ir para um lugar e ele diz, não é para ir. Não importa o que as pessoas pensam, eu não vou. Sabe por que eu não vou? Porque eu sei que ele tem o melhor. Eu sei que ele tem preparado aquilo que é o melhor. Então, eu não tenho que me preocupar com o que as pessoas pensam, mas eu tenho que me preocupar com o que o Espírito Santo está me dizendo e o que Deus quer de mim. Isso é fundamental. Quem é o Espírito Santo para aquele que não sabe, né? Ele quer mover na sua vida. Ele é aquele que pertence à Trindade. Ele é aquele que é Deus. Estou reforçando para que isso fique bem firme na sua mente. Para que você possa realmente dizer, é o que eu quero. Eu quero andar guiada pelo Espírito Santo. Eu quero andar vivendo uma vida com o Espírito Santo. E ele vai fazendo. Ontem eu estava dizendo lá no grupo, na célula que eu fui, uma experiência interessante. Quando eu olho nas redes sociais, né, e aqueles índios ticunas ali fazendo todo aquele evento e falando lá no Senado e aquela coisa toda, isso me reportou que quando nós chegamos na América, depois de uns 4 ou 5 anos lá, a igreja começou a fazer um trabalho com os ticunas. E nós saímos lá dos Estados Unidos, olha bem que lindo, e ia até lá nos ribeirinhos e lá na aldeia dos ticunas, onde a gente ia evangelizar eles. Ali. E agora eu vejo eles na televisão e falando e fazendo, né, ali os ticunas. Olha que lindo. Nós levávamos as coisas para eles, levávamos presentes, levávamos tudo e ali a gente evangelizava. E na época eles diziam assim, muitos vêm aqui, mas depois não voltam. E a gente dizia, não, nós vamos voltar por muitos anos. E por muitos anos nós voltamos nos ticunas. Por muitos anos nós levamos. E foi uma experiência assim, tremenda ali nos ribeirinhos, com todo aquele povo, com as crianças, com tudo aquilo ali. Então, gente, isso tudo a gente vai vendo como que Deus faz. Né? A gente lá nos Estados Unidos, encomendou a nossa igreja de evangelizar os ticunas. E agora eu vejo eles lá, fazendo e acontecendo e falando. Olha que experiência linda, né? Que a gente vai vendo como que Deus move, como que Ele planeja tudo, como que Ele faz as coisas acontecerem. É interessante que, para entender sobre o Espírito, né, quando Jesus ressuscitou, Ele retornou ao trono do Pai, à direita de Deus, e Ele então enviou para nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele nos faz lembrar de todas as coisas. O Espírito Santo está fazendo a obra que Jesus começou lá na cruz. Por isso que não posso ofender o Espírito Santo, porque Ele é o representante da Trindade aqui na terra. Então, o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é o menor da Trindade, não. O Espírito Santo é tão Deus como o Filho e como o Pai. Quando você ignora a voz do Espírito, você está dizendo não para a Trindade inteira. Olha bem, você não pode ignorar a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo conhece tudo a seu respeito, conhece
tudo do seu amanhã, Ele conhece tudo que está na mente do Pai. Se você quer uma amizade com o Espírito Santo, busque e diz: eis-me aqui, Espírito, me usa. Eu quero estar aqui para que o Senhor possa fazer de mim uma grande bênção. Não contraria o Espírito, não deixe o Espírito apagar, que isso é fundamental. Sabe por que o Espírito Santo se ofende? Não só por você ignorar a sua voz, mas porque você está deixando as trevas dominarem você. O pecado começa a ser praticado. Então, primeiro eu apago, deixo de ouvir, depois começo a praticar o pecado, e aí eu entristeço o Espírito Santo de Deus. Ele fala tantas vezes com você, ele tenta te trazer de volta, e às vezes você não quer ouvir, e ele então entristece. Quando você decide contrariar o Espírito Santo, ele adia a sua promoção. Olha bem, guarda essa frase. Quando você decide contrariar o Espírito Santo, ele adia a sua promoção. Tinham bênçãos para você, tinham coisas sobrenaturais para acontecer na sua vida, mas você decidiu não ouvir, você decidiu se afastar. Então você adia a sua bênção, adia a sua promoção. O que significa que no seu caminho havia muitas coisas já preparadas por Deus para a sua vida. Boa parte das perdas são resultado de uma contrariedade. Você diz assim: puxa, estava tudo quase dando certo, eu quase consegui, quase. Por que não deu? Muitas vezes são promoções adiadas, porque você está longe do Espírito Santo de Deus, você está longe de Deus, você não querendo ouvir a voz dele. Começa a dar, uma de superior, de não querer mais saber o que ele está falando. O Espírito Santo é um verdadeiro amigo. Ele sempre está te convidando para um plano melhor. E você ainda fica aí se iludindo com as pessoas. Você fica se iludindo com as coisas dessa terra. Ele tem muita coisa dentro dessa terra para te dar. Mas precisa dessa dependência. O Espírito Santo tem sempre algo preparado para os seus íntimos. Olha bem, o Espírito Santo tem sempre algo preparado para os seus íntimos. O que é os seus íntimos? É aquele que busca, é aquele que para orar, é aquele que jejua, é aquele que paga o preço, é aquele que está ali querendo algo de Deus. Esse ele vai fazer. Lá em João 15, 13, 14, já terminando, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ser amigo de Jesus é a melhor coisa deste mundo. Ser amigo de Jesus é acordar a cada dia, constrangido aqui nesta terra, sabendo que você não é merecedor de nada, mas que você tem confiado a sua vida a Ele, e Ele vai colocar coisas na sua mão. Mas você ter uma amizade com o divino é algo tremendo. Começa a dizer: eu quero ter essa amizade com o divino. Eu quero ter essa amizade com o meu Deus. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo falando comigo. E, queridos, 2 Coríntios 6:2 diz assim: porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. É o que o Senhor quer fazer na sua vida. Ele quer que você realmente tenha essa experiência. E aí eu te pergunto, faz essa pergunta para você. Será que eu estou sendo amigo do Espírito Santo mesmo? Faz essa pergunta para você. Será que eu estou sendo amigo do Espírito Santo? Eu tenho dado essa liberdade para ele agir na minha vida? Eu quero isso na minha vida? Eu quero ser amiga do Espírito Santo? Então não entristeça. Você valoriza a sua família, você que é casado, que tem seu esposo, sua esposa, valoriza seu marido, valoriza sua esposa, valoriza seus filhos.
Orem juntos, trabalhem juntos. Não optem por divórcio. Procura ajuda. Quando é logo no início, tem cura. Às vezes você deixa passar e aí a coisa vai ficando tão terrível. Então, busque ajuda, mas dá valor ao que Deus te deu. Dá um valor a essa pessoa que está do seu lado, dá valor a essa esposa, dá valor a esse marido, dá valor aos seus filhos, dá valor aos seus pais, você que tem seu pai, você que tem sua mãe, dá valor a eles. Para de brigar com eles, para de discutir com eles. Lembra que o que Deus quer é um padrão, que você ande realmente, seu coração seja convertido ao seu pai, à sua mãe e eles com você. E concluindo, decida ter o Espírito Santo como seu amigo. Decida, se você não tem ainda Jesus como seu Senhor e Salvador, em aceitá-lo, em tê-lo na sua vida. É isso, ele pagou o preço naquela cruz. Ele venceu a morte. Você pensa que Deus não ficou triste quando viu Jesus ali, naquele sofrimento? E quando Jesus diz ali, Eli, Eli, lama sabachthani, ele está dizendo, né, ele está ali clamando, e ele dizendo, né, ele estava ali sofrendo, pedindo socorro. Mas o Senhor, Deus, não podia socorrer naquela hora, porque havia um plano. Ele precisava morrer naquela cruz, ele precisava vencer a morte, ele precisava ir ao inferno, pegar as chaves do inferno, ele precisava vencer ao terceiro dia. E ele venceu. Glória a Deus. Subiu ao Pai e deixou o Espírito Santo na terra. Diga não ao que entristece ao Espírito. Diga não ao afastamento de sua família. Lute por ela. Para que você diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Decida não ignorar, apagar, entristecer o Espírito Santo. E não adie suas bênçãos. Ele tem muito a fazer por você e a realizar nas suas orações. Então, queridos, essa é a mensagem que eu queria deixar para você. E eu queria que, vamos ficar de pé, está tocando aqui agora. Eu vou desafiar você a dizer, se você quer ver o mover do Espírito Santo na sua vida. Mas antes disso, se você que ainda não teve uma experiência com Jesus, ainda não trouxe Jesus para a sua vida, ainda não tem certeza se você morrer hoje, você vai realmente ter uma eternidade com Ele. Se você não tem essa certeza, é só através de Jesus. Então nessa noite você vai dizer, Jesus, eu quero você na minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero andar contigo, eu quero viver as tuas maravilhas, eu quero ter essa experiência linda contigo. Você vai dizer isso para o Senhor aí. E você que já tem Jesus, você vai dizer para o Espírito Santo, agora aí mesmo, dentro de você, Espírito Santo de Deus, eu quero ter essa experiência contigo. Fala comigo, faz meus ouvidos ficarem sensíveis para ouvir tua voz. Me ensina a tua palavra, me ensina a andar contigo, me ensina a viver esse sobrenatural do Senhor, a ver coisas tremendas acontecerem na minha vida. Diz isso para o Senhor agora, porque o Espírito Santo, Ele está ouvindo, Ele está intercedendo por você, Ele está levando sua oração ao Pai. Em nome de Jesus. Vou estar orando por vocês agora. Paizinho, nesse momento, meu Deus, o Senhor conhece cada um que aqui está, Pai. Aqueles que agora, nesse momento, Senhor, entregaram sua vida a Jesus e disse, Senhor, eu te quero, Jesus, eu te quero, Jesus. Aqueles que disseram, Espírito Santo, eu quero ter essa experiência linda contigo. Eu quero aprender a ouvir tua voz. Eu quero aprender a andar contigo. Eu quero ter mais de ti. Eu quero que o Senhor guie a minha vida, a minha área financeira, a minha área de trabalho, a minha vida espiritual. O eis-me aqui, Senhor. Faz de mim uma bênção. Ó Deus,
Move, Senhor, em cada coração, em cada família. Toma, Senhor, os casais, Senhor, famílias, Senhor. Une os casais, une, Senhor, as famílias, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, todo espírito de divórcio que estiver pairando em alguma casa, Senhor, seja repreendido em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Cobre esta igreja, cobre cada vida, cobre cada casa, Senhor. O sangue que foi derramado na cruz, Senhor, faz milagres acontecerem, Pai, em cada família, na vida de cada jovem. Prepara alguém especial, Senhor. Ó Deus, para o jovem, para cada um aqui, Senhor. Ó Deus, faz algo sobrenatural, eu te peço. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, meu Pai. Amém, Jesus.